Deus quer falar conosco através da sua palavra, gente. Deus quer falar com você, Deus quer falar comigo através da palavra, né? E aqueles que estão mandando as suas rosas, estão mandando a sua curtida, gente, Deus abençoe, brigadão, de montão, viu, gente? Obrigado mesmo pelas rosas, obrigado pelas curtidas, obrigado você que está curtindo, né? Agora vamos para o momento da partilha da palavra, né? Deus quer falar conosco através da sua palavra. E é um tema que eu já preguei aqui para vocês, né? É um tema que eu já preguei aqui para vocês, eu vou pregar novamente, só que com mais profundidade, né? E eu quero que vocês peguem aí, gente, na sua Bíblia, né? O Evangelho de hoje, que é Mateus, capítulo 9, Mateus capítulo 9, versículos do 14 ao 15. Mateus capítulo 9, versículos do 14 ao 15, né? É um tema que vocês vão gostar de ouvir. E vocês vão comentar muito. Eu quero que vocês comentem muito o tema desta pregação de hoje, né? Que nós vamos pregar hoje. Nós vamos partilhar, né? Que eu não falo sozinho. Eu estou falando aqui com vocês estão me ouvindo. E vocês querem fale também o que Deus quer colocar no coração de vocês, né? Então, já vai aparecer aqui nos comentários que as minhas moderadoras que estão no TikTok, as minhas moderadoras já vão colocar aqui para vocês na live. Quem vai estar vendo a reprise, né? E quem está me acompanhando pelo meu canal do Facebook, né? Vai acompanhando aí, né? E vai estar aqui embaixo para vocês aparecendo Mateus capítulo 9, do 14 ao 15. Beleza, gente? Todo mundo com a Bíblia na mão, vamos partilhar a palavra de Deus para nós hoje. Amém? Vamos lá? O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos o jejum, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos de um noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, nós começamos a Semana Santa. Começamos a Quaresma. E a Quaresma é um tempo de penitência, de oração e de jejum. Principalmente o jejum, né? O jejum. Na quarta-feira de cinzas, como preceito, né, da solenidade, é preferível que nós fizéssemos jejum. Se eu perguntar aqui, quem foi que fez jejum na quarta-feira de cinzas? Poucos levantariam a mão para falar, eu fiz. Mas por qual propósito? Eu pergunto. Que não é somente, meus irmãos, fazer um jejum por fazer. Que o jejum, no caso, o jejum que a igreja quer que nós fazemos, o jejum que a igreja propõe para nós, é um jejum que venha junto com ele um propósito. É um jejum que venha junto com ele uma caminhada do quê? De oração, de discernimento. Não somente fazer o quê, gente? Um jejum por fazer. Não somente fazer um jejum por fazer, minha gente. Porque tem gente que faz o jejum somente por fazer. Porque a igreja pede para fazer o jejum, então eu vou fazer o jejum. Mas por que você está fazendo o jejum? Olha,
Eu faço jejum porque eu tenho um propósito, porque eu quero conseguir um emprego, porque eu quero melhorar a minha saúde, porque eu quero melhorar a saúde, meu emprego, conseguir algo melhor na minha vida. Existem vários, mas você tem que saber o quê? Como fazer o jejum. Não é somente parar de comer. Não é somente se abster de um alimento. Tem que ter um propósito. Porque não vai te valer de nada fazer o jejum. Fazer por fazer. Né? Um jejum ele vem um acompanhamento. E para praticar o jejum, claro, você vai cortar alguma coisa na sua vida. Aí, se você quiser cortar o almoço, corte o almoço. Se você quiser cortar a janta, corte o jantar. Cortar um doce, cortar algo que você gosta muito. Parar de mexer no celular. Parar de tantas coisas do que nós precisamos fazer jejum. Jejum da língua. O Papa Francisco falou agora que nós precisamos fazer muito jejum da língua. Que às vezes a nossa língua é algo sem freio. O Papa Francisco nos ensina. Mas vamos tem um profundo disso, né? Tem uma profundidade na prática do jejum. Tem uma certa profundidade, né? Tem uma certa prática de jejum, né? Tem uma certa prática, né? Tem uma certa prática de jejum. O jejum tem que ser vivido de um modo especial. Como eu falei, um propósito. O porquê que eu vou fazer o jejum para a minha vida? O que o jejum vai beneficiar na minha vida? E temos que tomar cuidado também com a nossa saúde, que é mais importante. Né? Temos que tomar... A parte do jejum que tem um propósito que é mais importante. Temos que... Às vezes a palavra escapa a gente. Né? Tem coisas que são mais um propósito importante, tomar cuidado com a nossa saúde, principalmente, porque nós não podemos ficar sem comer, né? Não podemos deixar o nosso corpo sem um alimento. Não podemos deixar o nosso corpo sem um alimento. Pelo menos precisamos tomar o quê? Um café da manhã reforçado, para nós não desmaiarmos, para nós não ficarmos passando mal de fome. Jesus quer que nós façamos jejum? Quer que nós façamos jejum. Com propósito? Com propósito. Mas também que não prejudique a nossa saúde. Né? Tudo bem, eu vou cortar a carne. Né? Tudo bem, corte a carne. Mas coma algo que substitua a carne. Que substitua a carne animal. Que faça uma substituição daquilo que você vai se abster. Né? Na hora do almoço, quando for meio-dia, rezar o Ângelus, para você não morrer de fome na hora do almoço. Né? Comer algo leve. Não vai cortar o jejum. Você só se absteu do almoço. Você não vai morrer de fome. Comer algo leve é você deixar seu corpo nutrido, não somente fisicamente, a oração que vai alimentar o seu espírito, mas também você tem um propósito a ser alcançado com aquele jejum. Estão compreendendo? Sim ou não? Coloca aí nos comentários. Estão compreendendo? A igreja nos pede para fazer o jejum às sextas-feiras, como hoje, nós estamos fazendo essa live na sexta. Na sexta-feira é o preceito para nós estarmos fazendo. A igreja nos pede que nós fazemos toda sexta-feira o jejum. A igreja nos pede. Na quaresma, a quaresma, que é esse tempo que nós estamos vivendo agora, né, enquanto nós estamos fazendo essa live, que esse vídeo está sendo gravado, né, a quaresma ela nos pede para nós fazermos jejum, né?
E o que eu posso fazer nesse jejum? Nessa quaresma, eu posso fazer jejum? Pode. Mas tomando o quê? Os devidos cuidados. Tomando os devidos cuidados. Né? De que não prejudique o quê? A nossa vida. Pessoas que são de mais idade, fica opcional fazer o jejum. Lembrando, a igreja diz isso no catecismo. Pessoas de mais idade é opcional fazer o jejum. Pessoas de mais idade, pessoas mais velhas. Agora, pessoas a partir dos seus 15, 16, 17, 18 anos, a partir daí já pode ter uma caminhada de oração com jejum, seguindo tudo aquilo que a igreja nos pede. Tem até um livro do Monsenhor Jonas que nos ensina como praticarmos o jejum, práticas de jejum. Né? Como praticar verdadeiramente o jejum. Tem comentários que estão aparecendo aqui para mim, pessoas colocando sobre o jejum da língua. Né? Eu estou falando aqui sobre o jejum da língua. Né? Gente, o próprio Jesus nos ensina do Evangelho. Presta atenção nesse ponto, sobre a língua. Quando o Papa fala que nós temos que saber fazer o jejum da língua, nós temos que prestar atenção nas entrelinhas disso. Que é o quê? Jesus nos ensina. Não é aquilo que entra no homem que vai machucar a alma, que vai torná-lo pecador. Mas é aquilo que sai de dentro para fora do homem que vai torná-lo pecador. Estão compreendendo? Não é aquilo que entra, mas aquilo que sai. Exemplo. Eu tenho a minha vida, a minha caminhada. Eu passo por muitas tribulações, eu passo por muitas dificuldades na vida. Eu escuto o que no dia a dia? Escuto fofoca, eu escuto ofensa, eu escuto um monte de coisa, pessoas que falam mal de mim, disse que me disse, essas coisas. Nós precisamos ter discernimento para saber o que é aquilo que eu vou absorver na minha vida e o que é aquilo que eu vou o quê? Dispensar. Mas dependendo, se nós não temos um verdadeiro discernimento, uma vida de oração, uma vida de caminhada, aquilo que eu escuto pode muitas vezes entrar no meu coração e aquilo pode entrar e sair de outro modo. Estão compreendendo? Né? Estão compreendendo? Aquilo que entra pode sair de outro modo. Depende de nosso discernimento. De como nós acolhemos aquilo que ouvimos, aquilo que nós vivenciamos na nossa vida. Aquilo que nós absorvermos em nós. E como nós vamos expressar aquilo que nós estamos vivenciando. Às vezes nossa língua é aquilo sem freio. Às vezes nós vivenciamos uma tribulação, uma briga, uma discussão, que às vezes nós falamos aquilo que, pronto, falei, já falou, já aconteceu. Aí a gente magoa muita gente, aí a gente vai magoando, vai entristecendo muitas pessoas, vai entristecendo os irmãos, e acabamos machucando quem não é para machucar. O jejum. Aí agora nós vamos entrar no jejum. O que eu posso fazer no jejum da língua? Porque a igreja, muitos padres falam, aonde nós mais pecamos é pela boca, é pela língua, é algo sem freio. Você pode fazer um propósito. Eu vou tentar frear a minha língua. Amém. Você pode tentar. Mas eu quero ver na hora lá do H, na hora H. Na hora da hora H, na hora dos problemas. Na hora da discussão. Na hora que do seu filho fazer aquela bagunça enorme. Na hora em que seu marido começar a falar um monte de besteira. Na hora que sua esposa falar um monte de bobagem para você. Aí que eu quero ver a vivência da sua oração. A vivência da sua prática de jejum. E vai ser ali na provação. Por isso Jesus está dizendo,
aqui quando os discípulos de João falam. Por quê? Por qual razão nós, os fariseus, praticamos Jesus, teus não? Jesus fala bem claro. Por acaso, os amigos de um noivo podem fazer jejum? Pode ficarem de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado, então eles jejuarão. Isso quer dizer o quê? Falar eu jejuo é fácil. Falar eu estou jejuando é fácil. Mas eu quero ver lá na hora H, no meio da provação. Ali que vai ser provado a nossa prática de oração. Ali vai ser provado a nossa prática de jejum na nossa vida. Aquilo do que nós firmamos como propósito diante de Deus. Nessa quaresma, gente, quando nós firmamos um propósito de praticarmos uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de mudança de conversão e assim por diante, tudo aquilo que esse tempo da quaresma nos propõe, nós temos que ter o quê? Discernimento, cuidado e sabedoria do que nós estamos fazendo. E por isso, nós temos que ter uma boa base. Uma boa base. E isso que aí entra na nossa vida quem? Uma pessoa muito importante. Uma pessoa muito importante para nos orientar nessa caminhada. E essa pessoa é o sacerdote. É o sacerdote. Porque uma boa confissão às vezes é bom, viu, gente? Para nós começarmos uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de perseverança. Uma boa base está ali, no sacerdote. Fala, padre, vim aqui me confessar, vim aqui me abrir, mas eu quero um conselho do Senhor. Eu estou pensando em fazer um jejum. Tá, mas por que você quer fazer o jejum? Aí você explica o porquê, o sacerdote. Porque o que você conta numa confissão, num direcionamento espiritual a um sacerdote, morre ali. Entendeu, gente? Fica bem claro isso aqui. O que você conta para um sacerdote, morre ali. Estão compreendendo? Vocês contam o porquê. Ah, por causa que eu estou passando por um problema financeiro e eu quero melhorar minha vida financeira. Ah, porque fulano da minha família está doente e eu quero pedir a Deus força para que ele se recupere, para que eu consiga cuidar bem dele. Ah, porque o meu marido ou a minha esposa está viciada nisso aqui, naquilo ali, o meu filho, babá. Ponto. O padre vai saber te dar o quê? Um bom conselho de como você precisa vivenciar esse tempo de penitência. O como você tem que vivenciar o quê? Esse tempo de misericórdia, ter cautela, ter paciência nos mínimos detalhes. Estão compreendendo, gente? Porque sem base na caminhada, ficaremos sem norte. E uma das bases, claro, além da oração e do discernimento, é estarmos diante do sacerdote e pedirmos uma ajuda para ele, diante dos nossos sacerdotes. O sacerdote está nos acompanhando nessa caminhada de jejum, de penitência na nossa vida. Até você que é casal. Eu falo também para você que é casado. Para você que está tendo uma crise no seu casamento. Tudo isso que eu estou falando serve para todos os ambientes. Para casado, para solteiro, para enamorados, para solteiros, para todos, sem exceção. É uma explicação pouca? É. O que eu estou explicando para vocês aqui é algo pouco? É. Mas é como se fala, posso dizer assim, é uma partilha seguida de aconselhamento.
eu estou falando para vocês aqui. É uma partilha seguida de uma reflexão de como nós precisamos vivenciar, de como nós precisamos o quê? Praticar o jejum na nossa vida. Como nós precisamos praticar a penitência. Né? Por isso, meu irmão, minha irmã, quer praticar o jejum? Amém. Louvado seja Deus que você quer praticar o jejum. Né? Gostou de tudo isso que eu partilhei aqui com vocês? Amém. Vamos vivenciar esse tempo da quaresma. Vamos vivenciar esse tempo de conversão, de mudança. E que você possa fazer o jejum com rico propósito, principalmente de mudança e conversão na sua vida. Muito mais além do que você querer crescer espiritualmente, muito mais além do que você querer uma casa, querer vitórias, mas principalmente a conversão. A conversão, a sua própria mudança. A sua mudança de vida. Faça esse rico propósito. Faça esse rico propósito para você. Fala, Senhor, eu faço esse jejum pela minha conversão e pela conversão da minha família, principalmente. Além de tudo que eu estou pedindo, saúde, prosperidade, eu faço pela minha conversão, pela conversão dos meus, pela conversão daqueles que estão comigo. Eu quero vivenciar essa quaresma de um modo totalmente novo. E se é a primeira vez que eu estou para fazer esta quaresma, a quaresma, se é a primeira vez que eu vou estar vivenciando, eu aconselho isso. Procure um sacerdote. Procure um padre. Para que você tenha um norte. Para que você tenha um norte. Para como você precisa praticar verdadeiramente este jejum, esta penitência da sua vida. Não tenha medo. E não tenha medo do que você vai vivenciar. Não tenha medo do que você vai passar. Do que ele vai te dizer. Porque eu tenho certeza. Deus quer mais te amar. Deus quer mais te amar. Deus quer mais te perdoar. Deus quer muito isso na sua vida. E nesse momento, vamos rezar. Rezar com esse firme propósito na nossa vida. Senhor, eu quero mudar a minha vida. Senhor, eu quero vivenciar esta quaresma da igreja de um modo totalmente diferente, depois de tudo isso que nós partilhamos aqui. Peça agora a Jesus essa força para você. E se preciso, peça essa força para você poder ir procurar um sacerdote, se aconselhar com ele. Senhor, quantos corações agora estão me ouvindo, que estão partilhando comigo, Senhor, precisam vivenciar esse amor, esta misericórdia. Dai-nos, Senhor Jesus, o verdadeiro discernimento. Dai-nos, Senhor Jesus, a verdadeira sabedoria de como podemos vivenciar bem esse tempo quaresmal, esse tempo da quaresma. Abençoe, Senhor, cada casal, cada jovem, cada adulto. Abençoa, Senhor, dê força para cada um deles. O Senhor conhece cada coração, sabe de cada vida, sabe de cada experiência deles, Senhor.
Mas abençoa, Senhor Jesus. Abençoa todos nós, Senhor. E dá-nos o discernimento de vivenciarmos e praticarmos esta quaresma de um modo totalmente diferente, com propósito, com riqueza. Jesus, que tudo aquilo que seja pecado que esteja dentro de mim, que nessa quaresma eu consiga encontrar um bom momento para eu me confessar. E se me vem no meu coração, eu preciso fazer o jejum da língua. Senhor, dai-me forças para eu conseguir me controlar, ter paciência nos momentos de provação. E vão ser muitos. Vão ser muitos. Abençoa, Senhor, cada um de nós, jovens, adultos, crianças. E derrama, Senhor, o teu amor misericordioso na vida de todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.